Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Daqui a pouco o pastor fala. A palavra do Senhor será ministrada ao teu coração agora. No livro de Jeremias, no capítulo 1, nós vamos ler versículo 4 até o versículo de número 10. Amém? Livro de Jeremias, no capítulo 1, o chamado de Jeremias. Glórias a Deus por isso. A partir do versículo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor. Você que encontrou, ajude a pessoa do seu lado a encontrar. Jeremias é um profeta maior que está logo após Salmos, ali bem no meio da Bíblia. No capítulo de número 1. O versículo 4 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas eu sou o menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a tua mão e tocou-me na boca e disse: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Fecha os teus olhos com a mão sobre a Bíblia. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua palavra que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, aqui nesta noite, para ministrar na tua casa, Deus. O Senhor está sobre este lugar agora, Pai. Nós acabamos de cantar pedindo que o Senhor faça de novo sobre as nossas vidas. E eu não sei, Deus, o que o Senhor precisa renovar aqui nesta noite, mas o Senhor está me dizendo que aqui é noite de aliança e renovo. Aqui é noite de encontro com o Senhor, Pai. Então permaneça no nosso meio nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Senta glorificando a Deus. Faça uma pergunta para o irmão que está do seu lado. Pergunte a ele: você é pentecostal? Você sabe o que significa? Nessa hora o pentecostal tem que dizer glória. Pergunta a ele se ele está disposto a dizer glória. Irmãos, eu gosto de pregar para quem é pentecostal. Lugar de silêncio é lá no cemitério, onde não tem vida. Mas o jovem já cantou aqui hoje dizendo que tem vida aqui. Tem vida aí? Tem alguém respirando aí do seu lado? Então glorifique a Deus. Aqui é lugar de vida, aqui é lugar de encontro com Deus. E o Senhor marcou um encontro aqui nessa noite. Hoje é um culto de homenagem ao dia do pastor. E quando a gente pensa em pastor, muitas pessoas dizem assim: tô fora. Quando a gente olha para essa palavra pastor, vem um peso tão grande sobre os ombros da gente que a gente fala: tô fora, né? Quando eu olho para a palavra pastor, eu lembro na Bíblia que tem uma parábola que diz assim: o bom pastor, aleluia. Como foi ministrado pelo Dorcelino aqui, nós temos um pastor que é maravilhoso, é alguém que cuida, é alguém que deu a sua própria vida pelas suas ovelhas. Quando a gente vai falar de ovelhas, nós estamos falando de um animal frágil. Alguém conhece ovelha aqui? Todo mundo conhece uma ovelha? Todo mundo já observou ovelha? Ovelha é difícil lidar com ela, não é uma vaca não, viu? Não é um cachorrinho não. Ovelha é um negócio complicado. Olha para a pessoa do seu lado, ela é ovelha, viu? Ela não é um cachorrinho não, ela é ovelha, gente, difícil, né? A ovelha tem que ser cuidada, a ovelha não anda sozinho, a ovelha tem que ter pastor. E nós temos, acima do pastor Fabiano, aqui nessa noite, nós temos um bom pastor. E, que o pastor Fabiano possa ser
o seu coração seja regozijado aqui nessa noite, porque nós somos ovelhas difíceis, mas estamos aqui no rebanho. Às vezes querendo fugir, mas nós estamos aqui no rebanho. Às vezes queremos procurar algo que nós não sabemos aonde, nem onde, nem o que nós estamos procurando, mas para a glória do Senhor, o pastor sempre tem puxado as suas ovelhas. Por isso que você está aqui nessa noite. E o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Quando eu leio essa palavra no livro de Jeremias, a partir do versículo de número 4, que diz: assim diz a palavra do Senhor a Jeremias. Irmão, sabe o que me chama a atenção? Nesse capítulo de número 1 do livro de Jeremias, é que diferente de muitas outras pessoas na Bíblia, e diferente muitas vezes de mim e de você que já procurou o Senhor, que foi falar com o Senhor, nesse capítulo de número 1, quem procura Jeremias é o próprio Deus. Olha que lindo. É o próprio Deus que quer um assunto com Jeremias. É o próprio Deus que vai dizer assim: olha, Jeremias, vem cá que eu tenho algo para te dizer. Irmãos, isso é maravilhoso. Quem dera o Senhor olhasse para a tua vida hoje, para o teu coração, e dissesse: eu vim aqui na Igreja Batista Unida hoje para falar com você, e eu vou profetizar na tua vida que o Senhor Jesus está aqui nessa noite, passeando por esta igreja, para falar com você nesta noite. Às vezes você poderia estar em qualquer outro lugar, como a Gabriela Rocha canta assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, não adianta não. Glória me atraiu, tua presença me atraiu. Não é por isso que você está aqui nessa noite? É porque a presença do Senhor um dia te encontrou. Às vezes você poderia estar fazendo alguma outra coisa, mas Deus disse: eu quero que você vá lá na Igreja Batista Unida hoje, porque eu quero falar com você. Eu quero tirar a ansiedade do teu coração, eu quero tirar a dúvida, eu quero tirar o medo. Sinta o medo que você estava na hora que você entrou naquela porta, saindo embora agora. O medo do amanhã, o medo de como será, o medo do que vão falar, o medo se descobrir, o medo se não alcançar. Não importa qual é o medo que está sobre a sua vida, eu declaro agora: liberdade, liberdade está sobre este lugar. E aonde está o Espírito do Senhor, aí liberdade. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje que as amarras irão cair, que os grilhões que te prendem vai te soltar e você será livre em nome do Senhor. Essa depressão terá que ir embora. Irmãos, Jesus está aqui nessa noite, e assim como Deus disse um dia para Jeremias: Jeremias, veio a minha palavra sobre você. A palavra do Senhor está sobre esta casa agora. Receba ela. E o cuidado de Deus para as nossas vidas é fenomenal. Quando eu vou para o versículo de número 5, ele vai dizer assim: antes que eu te formasse lá no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes da sua mãe gerar você, antes da sua mãe ficar grávida, antes de ter um saco gestacional lá dentro do útero desta mãe, é uma incógnita tão grande para uma mãe que descobre a gravidez no início, irmãos. Só não fica muito preocupada quem descobre a gravidez depois de 2 meses, porque quem descobre a gravidez logo no comecinho, só você que é mãe, que fez uma ultrassom nas primeiras semanas de gravidez, sabe o tanto que é preocupante, sim ou não? Porque para quem não sabe, a Carla é enfermeira, ela está ali. Quando se faz uma ultrassom lá no comecinho, que o médico fala assim: olha, aparece só o saco gestacional, temos que esperar para ver se vai aparecer um feto aí dentro, porque o início é o saco gestacional. E
descobre a gravidez no começo, eu tive 3 gestações, 2 eu descobri, eu estava quase parindo, porque gente magra não tem barriga, né? Já fui magra, irmãos. Mas da Débora, nós os jovens vamos para o monte. Mas nós cansamos naquele monte, vamos subir aquele monte lá em cima, lá da vila do Minas Gerais, irmãos, perto da casa do Alessandro. Quem já foi naquele monte? Você vai para o céu. Aquilo que é sacrifício. E eu fui para o monte. Quando cheguei na metade do monte, eu não conseguia seguir. Comecei a passar mal, quase desmaiei. Os jovens me ajudou e eu cheguei lá em cima pela graça. Cheguei em casa, falei para meu esposo: tem algo errado. Ele falou: por quê? Porque eu falei, achei que eu ia morrer subindo o monte. E eu senti uma dor tão grande na barriga, eu sentia a minha cabeça ruim, eu achei que eu ia morrer. E eu nunca senti isso, a não ser quando eu estava grávida para parir minha filha. Eu falei: eu estou grávida. Ele falou: não, você não está grávida não. Irmãos, fui fazer o teste gravidez. Aí a gente é preocupada, vamos fazer uma ultrassonografia. Ultrassonografia de 15 dias de gravidez, irmão, só para ficar preocupada. Cheguei lá, a doutora disse para mim assim: Érica, só tem um saco gestacional. Eu falei: mas e o bebê? Não, ainda não está lá, tem que esperar mais uns dias para ver se vai evoluir, né? Irmão, você não sabe o que é voltar para casa sem saber se vai ter filho, sem saber se está grávida de verdade. Eu não sei se alguém já passou por esse processo aqui, de falar: tem um saquinho gestacional. Irmãos, mas sabe o que eu quero dizer com isso? Que mesmo quando ainda não tem um feto lá formado, mesmo ainda quando não tem uma criança, que aparece as mãozinhas, que aparece os pés e que vê o coração batendo, lá na eternidade existe já essa criança. O versículo de número 5 vai dizer que antes que eu te formasse lá no ventre da mãe, vocês não conseguem compreender que o Senhor trabalha de uma forma maravilhosa, e que Ele coloca um saco gestacional no ventre de uma mãe, e dia após dia Ele vai formando e vai trazendo à vida aquilo que é você e é seu filho. E Ele tem um cuidado tão grande para as nossas vidas, porque antes que você tivesse esses cabelos, essa mão, antes que você tivesse esse pé, antes que você tivesse esse caráter, antes que você tivesse quem você é hoje, Ele já te conhecia. Ele já sabia o que você seria. Ele sabia a cor dos teus cabelos. Ele sabia onde você ia andar. Ele já tinha escrito uma história para a tua vida. Glorifique a Ele, porque você não veio por acaso. Porque ninguém me ama. Porque os meus pais não me planejou. Ele pode não ter planejado. Aqui na terra pode ter alguém que não tenha te amado, mas Deus te amou. Ele escolheu os detalhes. Ele colocou você lá no ventre da tua mãe com um propósito. Queira alguém ou não queira, Ele te escolheu. E quando eu continuo lendo a palavra do Senhor, eu vou dizer assim, que antes de você sair lá do ventre da sua mãe, Ele te deu algo que é tudo que a gente precisa para voltar para casa um dia. Ele vai dizer: antes que você saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei. Purificado você está. E o Senhor te traz a memória aqui nessa noite. Você pode ter caído, você pode ter pecado, você pode ter andado por todos os caminhos perdidos, que o bom pastor está aqui para dizer que purificado está você, porque um dia eu te escolhi, um dia eu te santifiquei. E a palavra do Senhor ainda vai dizer: e as nações eu te dei por profeta. Deus não te fez para você ficar fechado. Não, Deus não te fez para ficar calado. Deus não te fez para ficar num cubículo. Deus te deu para as nações. Deus te deu para ser conhecido. Deus te deu para ser amigo. Deus te deu para ter amigos. Deus te deu para voar. O inimigo da nossa
alegre é a imagem daquilo que Deus fez e formou. E o que me chama a atenção nessa palavra é porque Jeremias, ele se sentia muitas vezes como você. Se você ler o versículo de número 7, você vai ver que Jeremias disse para Deus: Senhor, eu sou um menino, eu não sei falar, Senhor, como que eu posso ir? Muitas vezes arrumamos desculpas. Quando eu olho para a vida do meu irmão, o pastor Fabiano, quando eu olho para a minha vida, irmãos, eu não sonhei, desejei estar aqui, mas o Senhor sonhou por mim. Se eu estou em Cacilândia, foi um dia Deus disse: essa menina vai casar e vai morar lá em Cacilândia. E eu glorifico a Deus todos os dias por eu estar aqui. E às vezes nós não conseguimos entender certas coisas. Às vezes nos questionamos por que Deus me trouxe, me questionamos por que Deus nos levou. E a palavra do Senhor aqui, assim como Ele disse para Jeremias: eu tenho um plano na tua vida, eu te escolhi. Irmãos, e nós passamos por tantos problemas e situações no meio da nossa família, no meio da nossa descendência, e nós chegamos aqui na casa do Pai, no aprisco do Senhor, muitas vezes caído, muitas vezes cheio de cicatrizes, de guerra, porque aqui tem homem e mulher vencedora. Tem muitas pessoas que, se tivesse na sua situação, já estava no cemitério. Muitas pessoas que tivessem no seu lugar já tinham abandonado tudo. Mas Deus te fez forte, te disse aqui nessa noite: por muitas outras vezes te fiz por cabeça e não por cauda. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que Ele falou: Senhor, eu ainda sou uma criança, eu ainda sou um menino, eu não tenho experiência. E o Senhor disse assim: não diga que você é um menino, pois aonde eu te mandar tu irás. Quando o Senhor fez uma promessa para o pastor Fabiano, numa manhã de oração, de consagração, eu me lembro como se fosse hoje. Deus usou o servo do Senhor para dizer: eu vou te levantar, eu vou te colocar no meio dos grandes, eu vou te exaltar e eu vou levar você para uma terra bem distante daqui. Irmãos, eu achava que era São Paulo, porque nós éramos de uma igreja que todos os obreiros, quando eles cresciam ministerialmente, o rumo deles era São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas Deus, Ele está sempre nos surpreendendo. E quando veio a ordem do chamado para a vida do pastor Fabiano, por mais que a gente planejava, vai ser dessa maneira, nós cremos que será algo. Irmãos, uma coisa que você precisa é quando o Senhor te dizer: eu quero que você vai para lá, sem dizer: estou pronto. É quando o Senhor dizer: eu tenho algo para a tua vida, você não fica: ai meu Deus, eu não dou conta, eu não quero ir para aquela cidade, ai eu não quero ficar aqui eu sou humilhado, aqui não sei o que. Nós inventamos um monte de desculpa. Irmãos, o pastor Fabiano está aqui em Cacilândia pastoreando hoje, porque ele enfrentou o desafio de ajudar um pastor em Paranaíba, que era o meu pai, que estava passando uma situação difícil ministerialmente. O que a gente precisa entender, que a gente não chega lá no topo sem subir os degraus, que a gente não chega à vitória se você não lutar. É necessário você lutar, é necessário você ir para a guerra. Não importa o que você vai fazer, se vai ajudar, se vai carregar água, se vai curar feridas, não importa. Ontem eu estava assistindo um filme com as minhas filhas, e eu estava meditando e falava com uma das minhas filhas. A gente já assistiu o filme 10 vezes e assistimos 11 ontem, até o Último Homem. Eu não sei se todos vocês já assistiram. Quem aqui não assistiu Até o Último Homem? Não assistiu? Quem não assistiu, levanta sua mão bem alto. Não dá para ir para a eternidade sem assistir Até o Último Homem. Você precisa assistir. A história de um guerreiro que pela sua fé cristã queria servir na guerra, mas não tocava em arma, e foi confrontado por superintendente, por chefe, e ele disse uma palavra muito importante: eu quero
salvar vidas, eu não quero matar vidas. E para quem não entende, na guerra as pessoas são mortas. Mas aquele homem, numa única noite, depois de ter atirado todo mundo, a guerra ter acabado com todo mundo, ele ficou lá e ele salvou 77 soldados que estavam destinados a morrer. Não importa qual é a posição que você vai usar na guerra. Às vezes você será um atirador, mas às vezes você será alguém que cura. Quando você vai ver aquelas histórias dele, você vai ver naquela cena, você vai ver que ele traz morfina para um, para outro ele dá água, para outro ele taca a terra em cima para esconder do inimigo. Irmãos, Deus tem te usado. Você só precisa ouvir o ídolo do Senhor, assim como Jeremias um dia ouviu o ídolo do Senhor. E uma coisa que me chama muito a atenção, que Jeremias, ele estava com medo das pessoas. No versículo de número 8, o Espírito de Deus diz para ele: você não vai precisar ter medo de ninguém, porque eu estarei contigo para te livrar. E o Senhor estendeu a sua mão sobre ele. Irmãos, uma das coisas que eu estava dizendo hoje, tudo que a gente tem mais medo na vida é medo. Temos medo do amanhã, temos medo do futuro, temos medo com quem que eu irei trabalhar, temos medo aonde eu vou repousar. Nós vamos para o retiro de liderança, aí eu fico preocupado: aonde será que eu vou dormir? Eu sei onde eu vou dormir, mas eu fico preocupado. Lá no templo, irmãos, tem um quarto de dormir, mas tem gente preocupada e ansioso como eu penso: será que eu vou dormir perto da porta, à direita ou à esquerda? Cada um tem uma preocupação. A gente se preocupa, tem medo com o dia de amanhã, mas o Senhor está aqui nessa noite para estender as mãos sobre a tua vida e para tirar, seja o seu medo, seja o medo escuro, seja o medo do amanhã, seja o medo de tudo que você está enfrentando. Deus está tirando esse medo hoje, está renovando suas forças, está alimentando a tua e está renovando a promessa que um dia Ele fez, que iria te honrar no meio de todos os teus inimigos. Não temas diante deles. Mas uma coisa que você precisa entender, que Deus está dizendo que você não terá temor, mas vai ter que enfrentar cara a cara. Porque tem situações, irmão, que não adianta nós queremos fugir do nosso inimigo. Deus está dizendo aqui para alguma pessoa, baseado nesse versículo, que vou colocar no teu inimigo na tua frente. Oh, Espírito de Deus. E tudo que a gente quer, fugir do inimigo. Se você falar: Érica, teu inimigo está lá fora, eu pulo o muro do fundo só para não encontrá-lo. Mas tem coisas que o Senhor está trabalhando no teu coração e na tua mente. E que o salmista, lá no Salmo de 23, que é o Salmo do bom pastor, vai dizer assim: olha, irmãos, aquele salmista, ele estava dizendo: está tudo preparado, está tudo organizado, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E veio o coração dele e ele começa essa oração dizendo: o Senhor é o meu pastor. Está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele tem planos para a vida dele. Ele sabe que ele vai precisar de tanto dinheiro. Ele sabe que ele vai ter que viajar. Ele sabe que às vezes ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mas o Salmos 23 de número 21 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas tem aquele que não vai deixar faltar. Glória a Deus por aquele que tem sonhos grandes, mas sabe que tem um pastor que não vai deixar nada te faltar. O Salmo 23 é uma das maiores provas que você pode sonhar. Você pode sonhar. Nós sonhávamos com uma igreja grande. Pastor Fabiano, a Denise, quando iniciou essa obra aqui, o Fião lembra, nós fazíamos culto com 4 pessoas. Era a nossa igreja. Mas um dia o pastor Fabiano sonhou: nós teremos uma igreja com 100 membros. E o pastor pode glorificar Deus, porque Deus cumpriu o sonho dele de entregar uma igreja que tivesse 100 pessoas sentadas
Só que o pastor, ele não pode se conformar apenas com 100. Aí Deus tocou no coração do pastor e ele disse: Senhor, 100 eu já tenho, agora eu quero. Quantos que o pastor quer? Você, como ovelha, tem que correr atrás de ovelha, porque quem gera ovelha é você. E você aqui tem nessa noite tem que dizer: o Senhor é o meu pastor e não vai faltar 500 ovelhas. Você tem que orar aqui nessa noite e dizer: o Senhor é o meu pastor e não vai faltar meu salário no final do mês. O Senhor é o meu pastor e o meu filho vai retornar para a casa do Senhor. Eu não sei do que você precisa, mas o Senhor está dizendo aqui nessa noite: ore, porque eu sou o seu pastor e nada te faltará. Não vai faltar clientes, não vai faltar amigos, não vai faltar o pão, não vai faltar intercessor para a tua vida, não vai faltar quem vai te ajudar a carregar a cruz. Jesus, o Filho de Deus, precisou de alguém para carregar a cruz. Tem crente aqui que não está dando conta de carregar a tua cruz, mas o Espírito de Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: estou enviando alguém que vai carregar essa cruz com você, que vai levantar com você e vai te ajudar a chegar ao seu propósito. Oh, aleluia. E quando eu retorno aos Salmos de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E uma coisa que me chama a atenção no versículo de número 2, que ele vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos. Irmão, muitas vezes a gente quer tomar as nossas próprias atitudes. Muitas vezes nós queremos seguir aquilo que vai no nosso coração. A palavra do Senhor diz: tudo te é lícito, mas nem tudo te convém fazer. O homem, ele pode procurar os caminhos que ele quiser. Irmãos, o homem, ele pode levantar de madrugada, ele pode edificar a sua casa o tanto que ele quiser, mas se o Senhor não edificar a sua casa, de nada vai adiantar. Você levantar de madrugada, sacrificar, ter dinheiro, que vai ser a mesma coisa que entrar num saco furado. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Não acredite só na força dos teus braços, você tem um que sustenta a tua vida, por isso que seu braço é forte, por isso que você tem visão, por isso que você tem um salário no final do mês, porque Ele te deu fôlego de vida para trabalhar. E se as portas têm se abrido, é pela graça e a misericórdia do Senhor. Então você precisa se permitir que esse pastor te faça andar em verdes pastos. Porque o versículo 23 não está dizendo eu ando por onde eu quero. Ele está dizendo que é o pastor que me guia para comer melhor. É o pastor que me guia qual decisão melhor eu vou tomar. E o versículo de número 3 vai dizer que o pastor, sabe, faz o quê? Refrigera a minha alma. Você tem um pastor aqui nessa igreja que tem orado pela tua vida. É Ele que está aqui para te ajudar. É você que tem se ungido. É você que Deus também tem te chamado. Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas Deus tem te chamado. Você é meu pastor desde o ventre da tua mãe. Toma a posição de pastor e assume que eu te chamei. Toma a posição, porque o chamado foi cantado aqui nessa noite. É servir com o coração. Não é sobre dinheiro, mas é sobre a missão. Às vezes de ter que sorrir quando você tem vontade de chorar. Quantas vezes você, mãe e pai, está com vontade de chorar e vem seu filho pequeno e você dá o sorriso mais lindo do mundo para ele. Quando você tem vontade de sumir e aí seu filho vem e fala: mamãe, aí você diz: fala, minha princesa. O Espírito de Deus está dizendo aqui: é esse cuidado que eu tenho para a tua vida. É esse cuidado que eu estou dizendo aqui nessa noite. Eu vou cuidar de você, mesmo quando tudo dói, mesmo quando tudo está difícil. Lembra-se do chamado que eu tenho para a sua vida. Um chamado com propósito de refrigerar a alma de muitas pessoas. E esse pastor está aqui nessa noite para te guiar pelas veredas da justiça. Não é por onde você quer, é pelo amor do nome dele. E ainda vai dizer ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Teu
Deus está tirando aqui o medo. Eu já profetizei que esse medo foi embora. Glorifique a Deus. Não terá mais medo. Ah, mas e se morrer? Deus está dizendo, estou trazendo vida. E ainda a palavra vai dizer que até o cajado te consola. Diga para o irmão que está do seu lado, está pouco para você? Tem cajado do céu aí, ó, tá pouco? Tem gente que tem levado uma cajadada, irmão. Só Deus sabe o cajado que você está passando. Mas Deus está dizendo, ó, estou te puxando para mim. Eu sou o seu pastor. E uma coisa que, como eu já disse para eu encerrar, porque o meu tempo acabou. Uma coisa que o pastor faz é preparar uma mesa na frente de todos os teus inimigos, sabe? Oh, Jesus, se você pudesse contemplar o que o Espírito de Deus está fazendo na tua vida. Às vezes tem que trabalhar com o inimigo para Deus mostrar que Ele é Deus na tua vida. Às vezes tem que sentar do lado. Às vezes tem que caminhar do lado. Mas o Senhor está dizendo, esse sofrimento vai acabar. Teu inimigo vai ter que ver o que eu preparei para a tua vida. Quem está vendo a sua mesa preparada aí? Quem está vendo? Só você sabe o que vai ter nessa mesa, porque Deus tem preparado melhor. Deus está entregando mesa preparada, porque Ele é o teu pastor. Ele sabe de tudo que você gosta de comer. Às vezes está dizendo, irmã Érica, eu tenho até medo do que Deus está preparando. Você realmente tem medo? O pai não sabe do que o filho gosta para pôr na mesa? Ou você põe na mesa só o que seu filho não gosta? A Bíblia diz que nós que somos pai fazemos o melhor para os nossos filhos. Imagina o nosso Deus que nos criou e que nos ensinou a ser dessa maneira. Deus está dizendo, eu tenho preparado uma mesa com o melhor para você. É o melhor, eu estou preparando o melhor alimento, eu estou preparando as melhores condições. Certamente que a bondade e a misericórdia te seguirá todos os dias da sua vida. Não é você que vai correr, é a bênção que vai correr atrás da tua vida. Eu quero profetizar isso nessa noite. E não é a irmã Érica que está dizendo, é a palavra que está dizendo. É certo, irmãos, não está deixando dúvida para ninguém. Está dizendo que a bondade de Deus vai te andar por onde você for. A misericórdia dele vai seguir você por toda a sua vida. Deus está dizendo aqui, você não está sozinho, não vai enfrentar sozinho, não vai continuar envergonhado, porque perante os teus inimigos eu coloco uma mesa e ainda eu selo a minha aliança contigo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e você vai ter o prazer de dizer que você vai habitar na casa do Senhor para sempre. Todo mundo vai ter que te enxergar para sempre. As pessoas vão ter que passar em frente à casa que Deus te dá e dizer, é dela. Vai ter que passar e ver o teu carro e dizer, é dele. Vai ter que passar e olhar a Igreja Batista Unida com 500 membros e dizer, é deles. Deus está dizendo aqui para você, eu não sei do que é que você tem falta, mas eu sou o teu pastor nessa noite para abençoar a tua vida. Eu vim aqui nessa noite ao teu encontro, assim como o Senhor foi ao encontro de Jeremias, porque às vezes você achava que eu vou lá na igreja hoje para Deus ver se fala comigo, e aí você se enganou, porque Ele veio falar com você. Ele veio entregar a tua resposta hoje. E se você crer, você vai sair daqui sem dúvida. Não vai precisar orar amanhã, o Senhor me responde, porque o Senhor já te respondeu aqui nessa noite. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Se você crer, você vai ver que o Senhor faz de novo. É noite de renovo. É noite de aliança com Deus. É noite de você olhar para o teu chamado. É noite de você erguer a tua cabeça. É noite de você olhar e dizer, Senhor, eu sou uma criança, mas toca em mim. O Senhor quer nessa noite tocar. Ele quer tocar assim como Ele tocou em Jeremias, porque só foi completa a obra na vida de Jeremias. Não foi somente quando a presença do Senhor chegou e falou,
quando o Senhor falou, pode deixar que eu vou tocar, e aonde eu te mandar, você irá. Aquilo que eu pedi para você fazer, você vai fazer. Não vai precisar ter medo, não vai precisar voltar para trás, porque eu toco na sua vida. Se coloca de pé, porque eu quero orar pela tua vida. O Espírito Santo de Deus já fecha os teus olhos aí, esqueça quem está do teu lado e fala, Senhor,